Dentre os capelinos, os hebreus eram os mais evoluídos? Depois ele pergunta: os hebreus eram reencarnacionistas? A passagem de Elias e João Batista não mostra isso? Posso responder? Pode. Vocês complementam. Merece Então, complemento. dentro dos capelinos, os menos endividados eram os egípcios, Isso. segundo Emmanuel. Emmanuel. E os hebreus teriam aí uma característica bastante revoltosa, teria sido o povo que menos assim aceitou esse degredo, esse exílio, até o insulamento do povo em torno de si próprio, que é um fator que fez com que o judaísmo se mantivesse com seus caracteres, com a sua linguagem até os dias de hoje, por um lado, mas por outro, apontado como Emmanuel no livro A Caminho da Luz, como uma característica dessa revolta negativa, dessa revolta para com o exílio. Então, não seriam, né, os hebreus os mais evoluídos ou os menos endividados, como coloca Emmanuel. Os hebreus eram reencarnacionistas? A gente vê Emmanuel falando claramente sobre a condição, o entendimento extremamente até profundo que os próprios egípcios tinham para com a reencarnação. E a gente sabe que, por exemplo, Moisés era um iniciado e ele foi criado dentro do palácio do faraó. Ele foi criado como neto, como filha adotiva do faraó, tendo acesso a todo esse acesso, a esse arcabouço de conteúdo espiritual. Sem sombra de dúvidas, isso fica, sim, bastante presente dentro da característica das características culturais e espirituais do povo de Israel. Sim, o povo hebreu é reencarnacionista, mas a gente percebe que esses assuntos, eles não são divulgados assim aos quatro cantos e aos quatro ventos, mas a gente percebe que esse assunto ele fica mais enclausurado para um grupo seleto que imita aquilo que a gente vê no Egito. O quê? Os iniciados tendo esse acesso ao entendimento mais profundo da reencarnação. Então, os hebreus, sim, são os judeus, hebreus são reencarnacionistas. Isso está bastante presente dentro da Torá. Apesar de você não ter nenhum versículo explícito, é impossível, vamos assim dizer, para um estudioso, tirar a reencarnação do contexto de entendimento da Torá. Então, essas seriam as minhas colocações sobre as perguntas, mas eu gostaria de ouvir vocês, professor e Elahá. Eu vou responder, senão a professora não vai deixar nada para mim. A gente mede a evolução de um povo pelo número deles no curso do tempo. E dentre os capelinos, os que mais ainda existem na Terra hoje são os hebreus. Dos egípcios tem pouquíssimos. Dos árias ainda tem um bocado, que eles gostam da guerra, do poder, dessa coisa toda, da tecnologia, não tem um bocado. Dos hindus, que são muito espiritualizados, também tem um bocado, mas muita gente foi embora. O que mais ficou são os judeus, que são muito teimosos, são muito difíceis, não gostam de mudar de opinião, aí acaba ficando congelado. Então, dentre os povos que migraram para a Terra, o que tem o maior contingente ainda vivendo no planeta são os hebreus, de onde se conclui que eles são os mais difíceis. São muito interessantes, trouxeram grandes contribuições, mas, evidentemente, não podemos esquecer que essas mesmas entidades ainda estão por aqui. Eu queria só colocar uma coisa, para não parecer que foi um comentário antissemita, né, Elahá? Mas é que não necessariamente o povo judeu hoje são os espíritos. Sim, não. O povo judeu não é necessariamente. Não é uma crítica, né? Não. Na verdade, muitos dos que eram hebreus hoje estão encarnados em outros povos, em outros lugares, né? O que faz com que a gente perceba qual é a característica desse grupo espiritual.
é a dificuldade de mudar o seu ponto de vista. A gente encontra ele entre cristãos, entre espíritas, entre, hoje, uma série de pessoas materialistas que tem aquela na minha posição está correta e eu não abro mão do que eu penso. Então, essas entidades é que compuseram esse grupo, mas com o tempo ela foi se diluindo. Agora, claro que entre os hebreus, muitos luminares vieram, nós tivemos grandes rabinos desde o passado, com sua mente extraordinária, trazendo uma contribuição extraordinária ao pensamento. Bala é um negócio que realmente está muito além do seu tempo. Agora, se eles eram reencarnacionistas, sim, são reencarnacionistas. A reencarnação não é a principal preocupação deles. Eles não se preocupam com isso. Vou fazer um paralelo. Você pergunta assim, as pessoas que são cristãs acreditam em vida após a morte? Mas diz, claro que acreditam. E como é a vida do lado de lá? Isso eu não sei. Mas a gente acredita que tem. Porque você faz uma missa de 7º dia, está onde o espírito? E ficou no 1 ano, e está onde? Onde é que ele fica? Como é que é isso? Ele ouve você? Não sei. Não há uma preocupação em definir isso. Há uma crença, mas não se aprofunda nisso. Então, muitos dos judeus se satisfazem com a informação que existe a reencarnação, mas eles não têm uma preocupação direta com isso. Agora, quem quer tem um oceano de informação na Cabala. Para quem quer, você vai nadar a vida inteira e não vai descobrir tudo que foi produzido, escrito, discutido, debatido, produzido ao longo de tantos séculos pelos rabinos. É um conhecimento interminável sobre a reencarnação. E aí você pergunta no final, a história de Elias e João Batista não seria uma justificativa? O judeu responderia para você, quem é João Batista? Não conheço essa pessoa. É vizinho de alguém? Não conheço, não sei quem é. O João Batista que conhece é o Figueiredo. Porque João Batista é um personagem do Novo Testamento. Então, ele não entra no ideário judaico para se discutir. Você pode discutir entre os personagens do Antigo. E aí, se você pegar uma obra chamada Sha'ar HaGilgulin, que é o portal das reencarnações, você vai ver os personagens do Antigo Testamento reencarnando em outros. Lá no Sha'ar HaGilgulin, não é espiritismo. Adão reencarnou como quem? E depois, quando Moisés reencarnou, foi quem? E fulano, quem foi? Ele pega os personagens e sai trabalhando quem teriam sido eles no corpo do texto bíblico, mostrando a razão pela qual reencarnam e o que é que eles vieram resolver que ficou pendente da encarnação anterior. Aí ele faz várias conexões dos personagens antigos. Esse material é fartíssimo de informações sobre como é que os judeus entendem o mecanismo da reencarnação e a lei de causa e efeito. Eu queria só fazer um comentário sobre o meu primeiro professor de hebraico. Quando eu me apresentei a ele, ele disse, você, porque a maioria dos alunos dele era tudo protestante, né? Não tinha... Ele disse, vocês protestantes? Eu digo, não, professor, eu não sou protestante, eu sou espírita. E sou adepto da reencarnação. Aí ele disse assim, aí eu perguntei, aí ele disse assim, e daí? Eu também sou reencarnacionista. Ele judeu, né? Aí eu disse assim, gente, o senhor acredita na reencarnação? Ele disse, não, quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza da existência dela. Aí eu fiz mais uma pergunta. E por que vocês não divulgam para ajudar a gente? Porque nós espíritas sofremos sozinhos e não tem tanto apoio. Ele disse, porque a reencarnação está na Torá. E o que tem na Torá, a gente procura viver. Não discute. E aí adiantou. E você acha que Allan Kardec tirou de onde a reencarnação? O senhor conhece Allan Kardec, professor? Nem um judeu fala de alguma coisa que ele não conheça, meu filho. Aí eu não tive mais o que contra-argumentar, né? Nocaute técnico, professor. Nocaute técnico. Exatamente, nocaute técnico. O primeiro pensamento do Pirkei Avot é
Formai muitos discípulos e fazei um cerco em torno Em da torno da Torá. Torá. Então, não tem para ficar divulgando o que tem lá dentro, não. Exatamente. É para fazer um cerco e É para acabou. se Fale viver. isso. É para se É, viver, não é para se divulgar nem fazer propaganda. A respeito de João Batista e Elias, eu conheço um judeu. Em certa ocasião, eu não gosto de discutir religião com ninguém, eu sou ecumênico, todos me conhecem, mas uma pastora veio me dizer que Jesus nunca falou de reencarnação. Que perguntaram a João Batista se ele era Elias, ele disse que não. Então, ele não é, não existe reencarnação. Eu digo, peraí, professora, me desculpe, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Também perguntar, a senhora acredita se João Batista era profeta? Sim, claro, mas ele também disse que não era profeta. Agora, Jesus disse que ele era mais que um profeta. Dentre os filhos de mulher, ele era o maior. E foi Jesus quem disse que João Batista era o Elias que devia voltar. Entre Jesus e João Batista, eu fico com Jesus. A senhora fica com quem? Aí a conversa acabou aí. Ela não teve mais o que dizer. Então, quando Jesus fala, eu me calo. Então, não tem nenhuma dúvida acerca disso.